Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Tá certo, vou apresentar. Bem, bom dia, mackenzistas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da nossa Semana Internacional. Temos o prazer hoje de receber Vanderlei Abrantes, do British Council, para falar um pouco sobre a ferramenta English Score, voltada para o nivelamento da língua inglesa. Então, só alguns recados antes da gente começar. Só queria lembrar a todos que as nossas palestras serão gravadas e postadas no nosso canal do International Affairs e que, ao final de cada palestra, será compartilhado um formulário de presença, tá? Então, para vocês computarem a sua presença, vocês têm que preencher esse formulário e também enviar nome e tia no chat. Eu vou habilitar o chat para vocês uma vez que a gente começar. E isso é para emitir a declaração de presença, tá bom? Então, repetindo novamente, vocês têm que preencher esse formulário que vai ser compartilhado ao final da palestra e também mandar nome e tia no chat. Tem que fazer as duas coisas, senão não vai poder ser feita a declaração e tampouco vocês vão conseguir participar do nosso sorteio, tá? O resultado do sorteio vai sair no nosso Instagram, @coi.mackenzie, onde nós compartilhamos informações sobre internacionalização, processos seletivos, parcerias com instituições de fora e afins. Bem, Vanderlei, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Santiago. Obrigado pela introdução. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre, na verdade, apoiando esse evento de internacionalização do Mackenzie. O meu papel aqui é falar um pouquinho sobre a importância da língua inglesa e também as certificações internacionais, tá? Então, esse é o nosso tema principal do bate-papo de hoje. Inicialmente me apresentando, então meu nome é Vanderlei Abrantes, eu sou Country Manager do English Score. O English Score ele é um exame internacional do British Council, do Conselho Britânico. E falando um pouquinho da minha carreira, até para vocês entenderem do tema que eu vou trazer, eu atuo há mais de 20 anos na área de educação, principalmente olhando para a área de ensino de idiomas. Então, minha carreira ela começa como professor de idioma, né, então focado muito na área de língua inglesa. Depois eu entro na área de gestão, trabalho para empresas brasileiras e depois também tenho oportunidade para trabalhar no exterior. Eu trabalho para uma empresa irlandesa e atualmente eu represento o English Score, uma empresa inglesa. Então, a área de línguas, a área de ensino de idiomas sempre esteve presente na minha carreira como um todo. Falando um pouquinho, né, do British Council, para vocês entenderem exatamente o que representa, né? O British Council, que é o Conselho Britânico, ele é uma organização sem fins lucrativos, ela é mantida pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. E o principal propósito do British Council no mundo é construir conexões, né, entendimento e confiança entre o povo do Reino Unido e de outros países, principalmente levando em consideração artes, cultura, educação e língua inglesa, né? Então, a língua inglesa ele é um dos grandes pilares na atuação do British Council mundo afora. E a gente atua basicamente com instituições públicas e privadas, focando em soluções de aprendizagem de inglês, capacitação de professores, um foco também muito grande também em melhorias dos sistemas de ensino e internacionalização da educação. E o British Council atua também presencialmente em mais de 100 países. Então, isso é um pouquinho para vocês entenderem o porquê que a gente vai falar do tema de hoje, um pouco da minha experiência também como profissional e da instituição que eu represento. Um pouquinho da nossa agenda de hoje, então, apresentação já feita. Nosso próximo tema é falar um pouco da importância da língua inglesa, então as certificações internacionais. Vou apresentar o English Score para vocês, né, o que é essa ferramenta e o propósito dela. No final tem um gift, então tem um presente para todos os que estão participando aqui, e depois a gente abre para dúvidas, para um bate-papo. Tá? Então, acho que vamos iniciar com o nosso principal tema, que é a importância da língua inglesa. Se a gente olha hoje nos números da língua inglesa no mundo, a gente está falando de mais de 1,7 bilhões de pessoas ao redor do mundo que se comunicam em inglês. Quando você analisa esse número globalmente, a gente tem mais de 65%, ou seja, para ser exato, 67% desses falantes de língua inglesa são não nativos, ou seja, não têm o inglês como língua materna. Um pouco mais de 30% desses falantes da língua inglesa possuem o inglês como língua materna.
E por que isso é importante? Porque hoje, quando a gente estuda o inglês, quando a gente foca, né, no aprendizado de língua inglesa, a gente tem que levar em consideração que a maioria das pessoas com quem você vai falar no mundo, de uma forma geral, são não nativos, né? São que não possuem o inglês como língua materna. E é o que a gente chama de inglês como língua franca, né? Ou seja, é o meio de comunicação oficial, né, do mundo, sendo utilizada para negócios, turismo, entretenimento, sem ser necessariamente por falantes da língua inglesa, ou seja, desculpa, pessoas que possuem o inglês como língua materna. Então, esse ponto é importante, porque a gente traz também um dos benefícios de se aprender o inglês, né? Então, acho que, primeiramente, comunicação global, né? Então, a partir do momento que você tem uma fluência na língua inglesa, você se comunica com pessoas de todo mundo, você faz negócios com empresas multinacionais, com empresas estrangeiras, então você está conectado nesse mundo que utiliza o inglês como língua oficial. O segundo ponto é acesso ao conhecimento. Quando a gente pensa em conteúdo hoje no mundo, a maioria desses conteúdos, eles estão em inglês. Só para vocês terem uma noção, hoje, mais de 95% dos conteúdos científicos são produzidos em língua inglesa. Um pouco mais de 1% desses conteúdos são produzidos em português. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento da língua inglesa, você tem um acesso maior ao conhecimento, ao que está sendo escrito, aos últimos estudos científicos. Então, isso é uma forma de ter acesso a um conhecimento mais amplo, assim por dizer. Por quê? Porque você também tem o conhecimento da língua inglesa. E aí, por último, um ponto bastante conhecido é o crescimento profissional, né? Então, você, ao falar inglês, você abre portas para promoções, para novas oportunidades de trabalho e novas oportunidades de estudo. Eu acho que eu trago até um exemplo da minha carreira. Ter atuado em empresas estrangeiras só foi possível porque, eu tinha não apenas a fluência na língua inglesa, mas também um ponto que eu vou trazer aqui nesse bate-papo, que é a comprovação desse conhecimento. Então, existem dois pontos importantes. O possuir o conhecimento, possuir a fluência na língua, mas também a comprovação desse conhecimento, principalmente quando você apresenta isso para empresas ou instituições de ensino, seja no Brasil ou no exterior, né? E aí, que é o ponto, essa comprovação do conhecimento. Como é feito essa comprovação do conhecimento na língua inglesa? Por meio de certificações internacionais, né? Então, porque ele te dá uma validação. Hoje, essas certificações, elas atestam o conhecimento que você possui. Então, e aí eu gosto até de fazer uma referência. Quando a gente olha para as nossas escolas de inglês de uma forma geral do Brasil, que emitem certificados, isso não traz a validação internacional de conhecimento. Por que isso? Porque esses certificados emitidos por escolas de idiomas não são internacionalmente reconhecidos por não seguirem um padrão internacional, que é exatamente o meu segundo ponto aqui, padronização de ensino. Todas essas certificações estabelecem um único padrão para o ensino e avaliação. Ou seja, se você realiza um certificado internacional, normalmente ele segue um padrão internacional, até um deles que é o mais comum, é o Quadro Comum Europeu de Referência de Língua Inglesa, o Common European Framework, e todas essas certificações seguem esse padrão. Então, quando esse certificado emite a comprovação que você possui um nível B1, B2, C1, C2 de língua inglesa, não importa, ele está te dando um padrão que vai ser reconhecido e aceito mundialmente, né? Não existe questionamento quanto a isso. Diferentemente das certificações que normalmente são emitidas localmente, que dizem básico para intermediário, isso não é um padrão internacional e não traz o reconhecimento que as instituições e empresas mundo afora acabam aceitando. E o último ponto é a verificação de nível, né? Então, essas certificações, elas ajudam a avaliar o nível de proficiência de vocês,
né, possibilitando a escolha de programas educacionais, cursos, oportunidades de trabalho de uma forma geral. Como isso? Empresas, de uma forma geral, elas podem exigir um determinado nível para que vocês concorram a determinadas vagas. Programas educacionais, pós-graduação, mestrado, não importa, eles também vão exigir um determinado nível. Então, o exame internacional, essa certificação internacional, serve como prova para que vocês possam participar desses programas, tanto de trabalho quanto de estudo. Tá? Então, aqui, outras vantagens da obtenção de uma certificação internacional. Né? Reconhecimento global. As certificações internacionais são reconhecidas em todo o mundo. Né? Então, como eu mencionei, ele é algo internacionalmente aceito. Se você apresenta um certificado internacional, ele segue para padrões internacionais e automaticamente isso se torna uma forma de comprovação desse resultado, tanto para a empresa quanto para instituições de ensino. O segundo ponto é a competitividade profissional. O mercado de trabalho ele valoriza esses candidatos que carregam certificações internacionais, né? Tornando-se, inclusive, mais atraentes para essas empresas. Porque você não apenas mostra que você tem a competência por meio de uma entrevista ou de algum outro processo, mas você tem um documento oficial que comprova aquele nível na língua inglesa. Isso você facilita muito o processo do recrutador. Ele olha esses recrutadores normalmente olham com muitos bons olhos para essas pessoas, porque não simplesmente pelo fato de possuírem uma certificação, mas também isso demonstra o esforço que elas tiveram em, primeiramente, buscar esse conhecimento na língua, mas não apenas obter o conhecimento, como comprovar esse conhecimento. Isso é muito bem visto no mercado de trabalho de uma forma geral. Então, e aqui, basicamente, oportunidades de estudo e trabalho, né? Você consegue abrir portas em universidades, em instituições também aqui no Brasil. Então, ele é uma forma de atuação tanto no Brasil quanto no exterior. Então, aqui a gente traz algumas vantagens e fatos sobre língua inglesa e certificações internacionais. Agora, quando a gente fala de certificações internacionais, existem diversas no mercado, né? Então, o que eu vou trazer para vocês é o que há de mais moderno no âmbito de certificação internacional, que é o English Score. Então, acho que, primeiramente, o English Score ele faz parte de um portfólio de exames do Conselho Britânico. Tá? Hoje, o British Council ele possui 3 exames em seu portfólio. O IELTS, que é um exame bastante famoso, principalmente utilizado em programas de imigração e também de estudos no exterior. O British Council também possui o APTIS e o English Score. Qual que é o grande diferencial do English Score? Ele é um exame mobile. O que significa isso? Que você vai realizar um exame internacional, obter uma certificação por isso, sem precisar sair de casa. Todo o exame é realizado do seu dispositivo móvel, do seu celular. Diferente um pouco da maioria dos exames que exigem que os candidatos viajem até um centro aplicador, façam todo aquele procedimento de exames que acabam tendo outras exigências de passar algumas horas. Então, a gente acaba tirando essa necessidade, a gente traz um exame internacional com possibilidade de certificação para que você faça de onde você quiser. Né? Então, basta um celular, um ambiente controlado e acesso à internet. Então, eu digo que o English Score é a democratização dos exames internacionais. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes nele. Né? Como eu mencionei, é um teste internacional. São mais de 200 instituições de ensino pelo mundo que utilizam o English Score. Isso não significa aceitar o exame, isso significa utilizar o exame. Utilizam em diversos programas como graduação, como entrada, então existem diversas formas. Hoje o English Score ele é realizado por mais de 2 milhões de pessoas por ano, e ele é um produto do British Council, um líder mundial no ensino e avaliação da língua inglesa. Vamos entrando um pouquinho mais em detalhes para vocês entenderem como funciona o English Score. Primeiramente, ele é um exame modular que testa 4 habilidades da língua inglesa. Por que isso é importante?
dizer que o English Score ele é um exame modular. Então, são 3 testes, são 3 módulos. O primeiro teste é o que a gente chama de Core Skills. Ele é um teste que avalia 2 habilidades: listening, né, compreensão oral, e reading, leitura. Então, a primeira etapa são 2 habilidades. Ao término do Core Skills, você libera dentro do próprio aplicativo o teste de speaking, então mais uma habilidade, e também o teste de writing, o teste de escrita, que completa as 4 habilidades. Ao término das 4 habilidades, né, caso você realize as 3 etapas e emita a certificação das 3 etapas, no final você ainda recebe um relatório completo das 4 habilidades. Então, por que ser um teste modular é bastante importante? Porque isso a gente acaba atendendo diferentes necessidades. Vou trazer um exemplo. No Brasil, é muito comum que universidades, no processo seletivo, né, isso é uma regra, na verdade, então, para o mestrado exige-se uma língua estrangeira e para um doutorado, 2 línguas estrangeiras. Os testes de mestrado e doutorado, eles não precisam ser uma comprovação de proficiência. Muitas vezes, apenas um teste de suficiência já é o suficiente para comprovação para diversas universidades do Brasil. Então, com isso, apenas o Core Skills, que está testando habilidades, que é o que a gente chama de Receptive Skills, que seria o Listening e Reading, já seria o suficiente. Ou seja, não existe a necessidade do aluno realizar as 4 habilidades. Apenas um desses módulos já seria o suficiente. Em outros casos, não. Em alguns casos, principalmente empresa ela quer verificar comunicação oral, ela quer verificar uma das productive skills, pelo menos. Então, você normalmente comprova também a habilidade de speaking. Então, isso vai de acordo com a sua necessidade, com o seu propósito. Por que que você está buscando um exame internacional, tá? Aqui eu trago um pouco mais de detalhes de cada etapa. Como eu mencionei, ele é um teste modular, que será realizado do seu celular, que pode ser feito da sua casa, do seu trabalho, da sua instituição de ensino. Então, por ele ser modular, você também não precisa realizar todas as etapas de uma vez. Nós estamos falando em uma média de 30 a 40 minutos por etapa. Na verdade, 30 a 40 core skills. O speaking test ele é um pouco mais ágil também e o writing também. Por quê? O speaking e o writing são testes mais ágeis. Porque o core skills ele é um teste adaptativo. Ou seja, a gente já consegue, ao final do exame, entregar o seu resultado e entender a banda em que você está dentro da língua inglesa nas habilidades básicas. Isso já nos direciona para as perguntas que vocês receberão tanto no speaking quanto no writing. Por exemplo, vamos dizer que você conseguiu atingir um resultado B2, basicamente um nível intermediário superior. Não tenho por que eu trazer perguntas de nível mais básico, mais inicial, tanto no speaking quanto no writing. Então, a gente já inicia com um grau de dificuldade que faz sentido no seu resultado, de acordo com o seu nível que você apresentou no Core Skills. Isso é o que a gente chama de um Adaptive Test. Então, o nosso objetivo ele é entregar um resultado mais assertivo possível ou em um menor espaço de tempo. Okay? Então, trazendo um pouquinho mais de detalhes, né? Cada etapa, o Core Skills, ele vai testar gramática e vocabulário. Então, o Core Skills ele é um teste basicamente de perguntas de múltipla escolha. E ao término do Core Skills, você já recebe o seu resultado instantaneamente. Então, finalizou o teste, resultado disponibilizado para você imediatamente. Então, isso também é uma grande agilidade que o nosso exame traz. O exame de Speaking e Writing, o resultado estará disponível em até 24 horas. Então, quando a gente compara o English Score com outros exames do mercado, a gente está trazendo um resultado bastante rápido. Isso faz garante, na verdade, para vocês, principalmente quem tem urgência para apresentar resultados, ou para uma empresa, ou para uma instituição de ensino. Então, vocês garantem um resultado, uma disponibilização do certificado bastante rápido. E aí, aqui só um pouco das imagens do aplicativo.
tudo o que vocês farão dentro do aplicativo do English Score. Inclusive, vocês podem testar gratuitamente, ok? Basta baixar o aplicativo, vocês podem realizar o teste como prática. Eu sempre sugiro que vocês realizem o teste como prática antes de realizarem o teste no formato valendo, né? Então, vocês conseguem, ok, fiz o teste de Core Skills 3 vezes. O meu melhor resultado foi esse aqui, do dia 3 de maio. Então, você emite a certificação do seu melhor resultado. Então, isso também é uma possibilidade, ok? E também a sua certificação será emitida via aplicativo. Então, tudo isso traz uma agilidade bastante grande. Como eu mencionei no início da minha fala, existe sempre a importância dos exames estarem conectados e alinhados ao padrão internacional. Então, o English Score está alinhado ao quadro comum europeu, que a gente chama de Common European Framework. Isso traz segurança para vocês ao apresentarem esses resultados, tanto para empresas quanto instituições de ensino no Brasil ou no exterior, porque esse é um padrão internacional utilizado por diversas empresas. O segundo ponto de relevância do English Score é a parte de inteligência artificial. Então, hoje, o tema inteligência artificial ele está bastante presente nas nossas vidas, mas o English Score ele é um exame que utiliza inteligência artificial há mais de 5 anos. Então, ele tem essa inteligência artificial, ela vale tanto para a área do exame, quanto para a área de segurança do exame, né? Então, a gente utiliza basicamente seguranças que nós já temos no nosso aplicativo, nos nossos smartphones, e traz isso para o nosso exame. O que eu quero dizer com isso? Por que essa parte de segurança é importante para vocês também? Porque é importante que o resultado que vocês recebem, vocês tenham a garantia de um resultado seguro, no sentido de confiança do resultado, mas também para a instituição que recebe esse certificado, uma garantia de que esse exame foi realizado 100% por vocês, sem qualquer tipo de ajuda, má conduta ou fraude, né? Então, o nosso teste ele traz diversos recursos de segurança. Um exemplo que você está vendo no GIF agora entrou uma segunda pessoa no momento do exame, esse teste é automaticamente pausado, né? A pessoa não está olhando para a tela, o teste não vai seguir. Então, é extremamente importante que durante a realização do exame, vocês sigam todas as regras de segurança que serão comunicados ao início do teste, como não ficar olhando para o lado, não ter nenhuma pessoa com vocês na tela, não falar em partes do exame que não existem falas. Então, tudo isso traz uma segurança para vocês e para as instituições que vão receber esse certificado ou esse resultado, ok? Então, novamente, esse é um resultado seguro em questão acadêmica e em questão de realização do exame. Um ponto extremamente importante é a parte de validação, né? O English Score, ele é um exame que é validado mundialmente, né? Primeiramente, nós temos conosco, né, na realização do exame, um dos maiores centros de pesquisa de exames do mundo, que pertence à Universidade de Bedfordshire, que é a CRELA, no Reino Unido. É o maior centro de pesquisa do Reino Unido, um dos maiores do mundo. Então, eles são responsáveis por toda a parte acadêmica que existe dentro do English Score, juntamente com os nossos especialistas das nossas equipes. E isso traz segurança para que o English Score seja reconhecido e utilizado por diversos ministérios de educação no mundo afora, instituições, governos. Então, isso só traz mais segurança para vocês ao realizar um exame, né? Que é um exame validado e reconhecido mundialmente. Aqui eu trago um exemplo dessa certificação. Então, esse é um certificado emitido pelo English Score. Então, a gente sempre traz a pontuação do English Score e o que essa pontuação significa dentro do quadro comum europeu, sua foto tirada após o término do exame e também no seu certificado
você terá todas as imagens que foram tiradas durante o exame. Então, isso é mais uma forma de segurança para as empresas e para vocês, né? Garante que a pessoa que realizou o exame é exatamente a mesma durante todo o processo. Pessoal, antes de eu entrar na parte do gift, eu gostaria de abrir aqui aí para algumas dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta. Aqui temos algumas perguntas no chat. Se mais alguém quiser fazer alguma Legal. pergunta também, fica à vontade. Mas tá com o nome anônimo, elogiou, falou que achou demais o English Score, queria ter conhecido antes. Legal. E Beatriz perguntou se a etapa do listening é ao vivo e como é feita essa avaliação. Legal. Beatriz, obrigado pela pergunta. A parte do listening, né, ele faz parte do Core Skills, da etapa do Core Skills. Ou seja, quando é a primeira etapa que você realiza sempre no English Score, é sempre o Core Skills. Ele é crucial para a segunda e a terceira etapa do exame. Tá? Então, o que isso significa? Toda a parte do Core Skills, ele é 100% realizado por inteligência artificial. Então, é uma etapa que ele contempla basicamente perguntas de múltipla escolha. Então, é uma parte muito direta. Ou está certo ou está errado. Né? Então, tanto na parte de exercícios de leitura. Então, lembrando, reading e listening fazem parte do Core Skills. Então, ele é 100% inteligência artificial. Então, por isso que o resultado ele é disponibilizado imediatamente. Vocês terminaram o exame, o resultado já é disponibilizado imediatamente para vocês. Nas duas próximas etapas, nos dois próximos módulos, Speaking e Writing, nessas duas etapas existe uma interação com os seres humanos. Né? Então, vocês, inclusive, receberão alguns conteúdos gravados por outras pessoas no mundo, diferentes nacionalidades, e vocês terão um tipo de interação com essas pessoas. Por isso que o conteúdo de vocês também ele é avaliado, tudo que é gravado por vocês, porque nós estamos falando de habilidades produtivas, né? Então que vocês precisam construir essa informação, ela também é analisada por seres humanos. Então por isso que a gente tem um gap de até 24 horas para a emissão do resultado, emissão do certificado e disponibilização do resultado. Muitas vezes esse resultado é disponibilizado com menos tempo, tá? A gente coloca 24 horas, porém a nossa equipe ela atende mundo afora, então a gente tem uma equipe que trabalha basicamente todos os dias, 24 horas por dia, porque ele ou está atendendo o mercado da América Latina ou o mercado asiático. Então nós temos pessoas diariamente conectado, trabalhando nesses conteúdos. Então muitas vezes, antes de 12 horas, a gente tem esse resultado já disponibilizado para os candidatos, ok? Santiago, mais alguma outra dúvida? Claro. Beatriz, novamente, ela perguntou qual é o valor da prova. Vou entrar nessa parte agora, ok? Então, Tá certo. porque isso, inclusive, está conectado com o presente que eu trago para vocês. Hoje... Nós temos outras perguntas, se você quiser responder essa depois. Desculpa te então interromper. tá bom. Fica à vontade. Pode mandar, Santiago. Tá certo. Perguntaram, é possível realizar inúmeras vezes o English Score? E se existe algum limite dentro de um período de tempo? Sim, existe. Boa pergunta. Nós limitamos, e aí a gente tem uma divisão aqui, até porque, como eu mencionei para vocês, o formato ele é um pouquinho diferente. O Core Skills, vocês podem realizar até 10 vezes dentro de 28 dias, ok? Então, esse é o limite máximo. Então, dentro de 28 dias corridos, vocês podem realizar 10 vezes. Porém, vocês podem realizar apenas 2 vezes dentro de 48 horas. Então, vocês não conseguem, por exemplo, fazer as 10 vezes em um dia. Okay? Isso vai ter um espaçamento de tempo necessário. E o aplicativo vai sempre te trazer essa informação. Você precisa esperar tantas horas para a sua próxima tentativa. Isso estamos falando do Core Skills. Speaking e Writing são 4 tentativas dentro de 28 dias corridos também.
E aí aqui é uma vez a cada 24 horas também, tá? Então, Core Skills 2 vezes dentro de 48 e o Speaking e o Writing uma vez a cada 24 horas. Certo. Perguntaram aqui se o English Score é equivalente ao IELTS ou varia de aceitação de instituição para instituição. Boa pergunta. Quem fez essa pergunta, Santiago? Vitor Teodoro. Vitor, todos os exames internacionais possuem propósitos e utilizações distintas, tá? Então, por exemplo, quando eu olho dentro do portfólio, e aí eu vou falar especificamente do nosso portfólio que engloba IELTS, APTIS e English Score. Eu vou trazer as duas pontas, até para ter uma comparação bem distinta. O IELTS, ele é um exame que nasceu para trabalhar, para focar em mobilidade internacional, ok? Então, alunos que têm interesse em estudar, em realizar um mestrado, um estudo no exterior, eu sempre digo que o processo ele é contrário. Você precisa, primeiramente, ver nessa instituição o que ela exige como certificação, como comprovação de língua inglesa, por exemplo. Um outro exemplo. Imigração. Eu quero, por exemplo, eu quero imigrar para o Canadá. Tá. O governo canadense, ele tem uma lista específica, né? Por quê? São exames que a gente chama de high stake exams. Normalmente, quando eu estou falando de visto, não é o foco do English Score, tá? Isso é um foco do IELTS. Novamente, se eu estou falando exclusivamente de algumas universidades, mestrado, doutorado, isso também é um foco do IELTS. Porém, recentemente, principalmente pós-pandemia, o que acontece é o seguinte: as universidades estão aos poucos abrindo um pouco esse leque e muitas vezes não sendo específicas no exame que ela quer. Ela aceita uma certificação internacional. Nesse caso, você pode apresentar sim o English Score, porque ele segue todos os parâmetros e os padrões internacionais. Porém, o foco do English Score não é mobilidade internacional. Então, mobilidade acadêmica. Ele foca tanto para mercado de trabalho local e internacional. Então, é muito utilizado por empresas, porque ele tem uma agilidade bastante grande, mas ele também é utilizado por universidades aqui no Brasil, como comprovação de pós-graduação, participações de bolsas de estudos. Então, a minha dica sempre é: olhe o que a instituição que você está indo ou que você tem de foco, o que ela coloca como exigência. Se ela colocar certificação internacional de uma forma geral, o English Score pode sim ser utilizado, tá? Então, nós temos propósitos diferentes. O objetivo do English Score não é competir com o próprio IELTS, que faz parte do próprio portfólio do Conselho Britânico. Bem, a Laurene perguntou se no caso de fazer somente o teste do aplicativo sem ser a versão paga, se o resultado do speaking acontece na hora ou não. Sempre speaking e writing até 24 horas, ok? Sempre 24 horas. E em todas as etapas, vocês poderão realizar o exame gratuitamente e emitir o certificado em um momento posterior, não tem problema. Vocês podem, inclusive, realizar várias vezes e emitir o certificado do melhor resultado. Tá. Aqui não tem nome, mas perguntou se posso utilizar a plataforma para aprender inglês ou se você tem alguma recomendação. O English Score, ele é especificamente um exame internacional, ok? Então, ele não é uma plataforma de ensino de língua inglesa. Por fazer parte do British Council, vocês, ao baixar um aplicativo, vocês vão ter algumas opções de programas, ok? De ensino de línguas. Então, nós temos os que a gente chama de tutors. Então, nós temos alguns programas que pertencem ao British Council de ensino de idiomas, ok? Mas não é o English Score. O English Score exclusivamente é uma certificação, é um exame de certificação na língua inglesa e não um programa de ensino de inglês.
Certo. A Sofia perguntou se tem algum prazo de validade para aceitação do teste nas instituições. Legal. Hoje em dia, antigamente, quando pensava-se em certificações internacionais, muitos exames, inclusive até hoje, inclusive foi durante um tempo o English Score, o prazo de validade sempre, normalmente era de 2 anos. Isso vem mudando, inclusive recentemente também mudamos o caso do English Score. Hoje em dia, a nossa certificação, ela ao realizar a certificação, o exame e emitir a certificação, nós colocamos a data que o exame foi realizado, porém sem data de validade. Por que isso? Porque isso foi um próprio pedido de instituições de ensino que falaram, não, eu aceito um certificado com 3 anos, isso não é um problema para a gente. Algumas empresas também, não, um prazo maior não tem problema. E, ao mesmo tempo, a gente tem outras instituições que falam, passou de 1 ano, eu não aceito mais. Então, o que acontece? Isso foi um feedback do mercado dizendo, eu quero definir o prazo dessa certificação, porque eu não quero aceitar com 2 anos. Ou não, outro caso, mais de 2 anos está tudo bem para mim. Então, o English Score, na certificação, não tem qualquer tipo de prazo de validade, apenas a data em que ela foi realizada, e aí quem define se o certificado vai ser válido para aquele propósito é a instituição ou o programa de ensino que vocês estão participando. Perfeito. Bem, a próxima pergunta era a mesma coisa, então acho que você pode seguir. Perfeito. Seu Thiago, vou apresentar agora um gift que a gente traz para todos os participantes daqui, da terceira Semana Internacional do Mackenzie, que é um voucher code com 20% de desconto. Então, que é a pergunta que vocês trouxeram. Hoje, o English Score, ele custa $25 por etapa, por certificação emitida dentro do aplicativo. Então, por exemplo, vocês emitiram o Core Skills, $25. Vocês emitiram o Speaking, $25. Vocês emitiram o Writing, $25. Hoje, o English Score, ele tem uma precificação total de $75 para 4 habilidades. Lembrando que o English Score ele é modular e você não necessariamente precisa realizar as 3 etapas, contemplando 4 habilidades. Isso vai de acordo com o seu propósito. Mesmo no valor cheio, o English Score ele possui um dos melhores custo-benefício do mercado. Né? Quando a gente compara com outras certificações internacionais, a gente ainda tem um preço bastante competitivo. Porém, né, por participarmos aqui do evento, a gente está trazendo um voucher code que vocês inserindo esse voucher code Mackenzie, que ficará válido até o dia 15 de setembro, vocês terão 25% de desconto na emissão de cada certificado. Tá? Então, isso é exclusivo para vocês que estão participando do evento. Basta inserir o voucher code Mackenzie ao término do exame, na emissão do certificado, que vocês vão automaticamente receber esse desconto. Vou mostrar para vocês um pouquinho como funcionaria isso. Então, até deixo aqui na tela. Basta baixar o aplicativo. Então, o English Score está dentro da Apple Store, também do Google Play. Até vou deixar uns minutinhos para quem quiser já baixar pelo QR Code. Então, ele está disponível. Se vocês quiserem procurar em um momento posterior, é só digitar English Score que vocês também vão encontrar o nosso aplicativo. Simples, criou conta, você vai criar uma conta, pode utilizar um e-mail do Google, Facebook, ou criar com o próprio e-mail. Criou a conta, é só seguir o passo. Ele tem um passo a passo muito claro de tirar foto, respeitar todas as regras do exame. Ao término do exame, se vocês quiserem emitir a certificação com desconto, vocês vão selecionar Buy, né? Então tem ali, se vocês não quiserem emitir o certificado, é só clicar em I don't need a certificate, pronto, terminou, você fez como uma prática, né? Então sem qualquer tipo de custo. Mas se vocês quiserem sim emitir o certificado, é só selecionar Buy, e aí aqui tem uma opção Got a Voucher Code, né? Então é só clicar nesse
got a voucher code, possuem um voucher code, inserir o voucher code Mackenzie, letra maiúscula sempre, que automaticamente o aplicativo vai fazer o cálculo e vai te proporcionar esse desconto de 25%. Relembrando que esse desconto ele está válido até o dia 15 de setembro, para emissão do certificado até o dia 15 de setembro, tá bom? Bom, pessoal, essa foi um pouco da minha fala. Eu gostaria de abrir novamente para dúvidas, ou até, se não for necessariamente sobre o aplicativo, se vocês quiserem uma troca de língua inglesa, dicas, acho que eu sempre gosto de trazer um pouco da minha experiência, né? Eu realizo e tenho certificados internacionais no meu currículo desde muito jovem. O primeiro certificado internacional que eu fiz foi aos 16 anos de idade, naquele momento, porque a instituição que eu estudava na época pediu como forma de comprovação, né? Então, isso é bastante comum também, as escolas de idiomas pedirem muitas vezes que os alunos realizem esses exames internacionais, até porque os certificados emitidos por essas escolas não são aceitas e reconhecidas pelo MEC, e muito menos internacionalmente. Então, isso foi a primeira, depois eu realizei outro em 2009, também tenho diversos outros exames. O que eu digo é, até trazendo muito para o início da minha fala, não apenas o conhecimento, mas a comprovação desse conhecimento na língua inglesa abriu portas para mim mundo afora, né? Tanto de estudos, eu tenho especializações no exterior, que só foram possíveis porque eu tive comprovação de língua inglesa. Eu trabalhei para um college na Irlanda, também criando um projeto. Novamente, isso foi um documento que eles me pediram de cara. Eu precisei comprovar, além de toda a minha competência técnica, eu precisei comprovar também a minha competência na língua inglesa, até porque eu fazia parte de uma equipe internacional, com pessoas do mundo inteiro, então, com reuniões constantes nesse projeto, e também, atualmente, hoje, representando o British Council English Score. Isso só é possível porque, novamente, não apenas do conhecimento na língua inglesa, meu conhecimento técnico, mas também essas comprovações que a gente apresenta para o empregador. Então, ele mostra hoje para o empregador, não apenas, ok, eu tenho esse conhecimento, mas o interesse em estudar, o interesse em comprovar esses resultados, tá? Então, isso é um pouquinho da minha... Peço desculpas aqui pelo... Tudo bem. Então é isso, gostaria de abrir para comentários, também dúvidas, Santiago. Certo. Bem, só enquanto o pessoal manda as perguntas, relembrando novamente, mandem o nome e o TIA no chat e preencha o formulário de presença. Se tem alguém que não está conseguindo, por motivo que for, mandar pelo chat, pode mandar no Q&A também, que eu registro aqui no chat para vocês, tá bom? E, bem, temos duas perguntas, na verdade. A Silvia perguntou se, para intercâmbio / trabalho, qual seria o mais recomendável? Eu acho que ela está falando da certificação em si. Tá. E aí, vou voltar para a minha antiga fala. Antes de mais nada, se você fala intercâmbio, são dois propósitos bem distintos, tá? Intercâmbio, você está falando de curso de idiomas. Se o ponto for curso de idiomas, normalmente não existe a necessidade de comprovação de uma certificação internacional para você comprovar para um curso de idiomas no exterior, por exemplo, né? Provavelmente o que vai acontecer, e aí essa é a minha sugestão, se você entrar no intercâmbio para estudar idiomas, após o seu término desse programa, aí sim você realiza uma certificação internacional. Porque você tem no seu currículo o estudo no exterior, né? Então, estudo de idiomas conectado com uma certificação internacional. Isso é muito relevante, dependendo da escola que você opta. Essas escolas normalmente vão sugerir que você faça, inclusive, essa certificação, e o English Score ele funciona muito bem nesses casos, sim. Mercado de trabalho, vou novamente sugerir o English Score, porque o English Score, só para vocês entenderem, a gente traz um tema, dependendo dos níveis, a gente traz um tema muito presente no mercado de trabalho.
ok? Então, o English Score ele não é um teste exclusivamente, ele não é um teste acadêmico, ele é um teste que traz uma comunicação do dia a dia. E hoje em dia, a gente precisa comprovar conhecimento, o quê? Preciso comprovar que eu tenho um nível de comunicação em situações do dia a dia, mas também em situações do trabalho. Então, tanto que o English Score, durante muito tempo, ele foi chamado de English for Employment, porque ele tinha um foco bastante grande no mercado de trabalho. E por isso, eu sugiro também o English Score para os dois casos. Mas, no caso do intercâmbio, se o intercâmbio for para ensino de inglês, minha sugestão é que você faça após o seu curso e não antes. Após o seu curso, faz sentido você ter uma certificação. Perfeito. Outra pergunta. Para quem está iniciando no idioma agora, tem alguma dica de qual caminho seguir e quais cursos poderíamos fazer? Legal. A minha dica de evolução na língua inglesa, ela está sempre conectada com dedicação de acordo com a sua rotina, né? Hoje em dia, quando a gente olha para o mercado de ensino de inglês no Brasil, principalmente, a gente tem diversas formas de estudo. Nós temos escolas que oferecem apenas cursos presenciais, né, com aquele formato tradicional de 2, 3 vezes por semana, você 1h30 de aula, indo até uma escola. Nós temos também escolas e professores que oferecem programas de ensino online, né, principalmente pós-pandemia, isso se intensificou. Então, eu diria que com aulas síncronas, né, ou seja, você tem um professor ali com você. E aí, a gente também visualiza no mercado muitos programas com aulas assíncronas, ou seja, aulas gravadas. Isso é muito pessoal, porém, na minha opinião, como educador, como professor, eu acredito muito em aulas síncronas. Não é que eu não acredito nas aulas gravadas, porém, se existe uma combinação. Né? Eu acho importante esse contato com o professor, porque o professor ele vai ter oportunidade de visualizar a sua produção, conseguir trabalhar e te dar dicas e sugestões e corrigir ali, né, no momento da sua produção. Então, eu acho bastante importante, se você hoje tem a opção de realizar um curso que você tem um professor, seja ele online, seja presencial, não importa, eu acho que aqui é bem relevante, esse apoio do professor ao vivo eu acho bastante importante. E aí, minha outra dica é consuma conteúdos na língua que você está estudando, independentemente de qual língua seja. Se você está estudando inglês, consuma conteúdos, tente buscar vídeos, leituras, textos, livros, não importa. Quanto maior contato você tenha com essa língua que você está estudando, maior o resultado, melhor o resultado, na verdade, no curto, médio prazo. Então, minha sugestão sempre é maximize o seu contato com a língua inglesa. Se for já que estamos falando de língua inglesa, maximize esse contato. Com certeza o seu resultado vai ser mais rápido nesse sentido. Tá certo. Temos mais duas perguntas. A primeira é, qual é a vantagem de optar pelo English Score e não por um Cambridge Certificate, por exemplo? Aqui eu vou retomar a ideia de propósito. Quando você realiza, por exemplo, um Cambridge Certificate, vou dar um exemplo aqui, né? Um FC, que é um dos mais famosos, é o First Certificate, que tem o nível B2 Upper Intermediate. Ele é um exame que custa mais de $200, ok? Quando eu digo em questão de propósito, a minha pergunta é por que você vai investir mais de $200 em um exame se o seu propósito não é, por exemplo, uma instituição no exterior que exige um Cambridge Certificate? Né? Então, em questão de peso e validação, tanto o English Score custando 75 e um Cambridge Certificate custando 250, ele tem o mesmo peso em questão de reconhecimento. A diferença é o propósito, ok? Por isso que eu sempre digo, qual é o objetivo? Se você
está buscando um Cambridge Certificate porque a instituição que você quer estudar exigiu que seja realizado um Cambridge Certificate, não tem por que você realizar o English Score, porque ele não vai ser aceito nesse propósito. Agora, se você tem a possibilidade de realizar um ou outro, eu diria que o English Score você realiza da sua casa, um exame internacionalmente reconhecido, validado, de um dos principais órgãos de exames do mundo, que é o British Council. Então, volto sempre no ponto. Qual é o seu propósito? Última pergunta, eu acho que entra um pouco na que você já respondeu, mas enfim, se você tem algumas dicas de estudo em inglês, especialmente para proficiência avançada. Tá. Quando eu começo, principalmente olhando para alunos que estão no nível avançado de língua inglesa, e aí tem uma conexão com o que eu acabei de trazer de exposição à língua inglesa. Chega um momento que você precisa ter uma exposição a um inglês, como que eu poderia dizer? Deixa eu fazer uma comparação aqui. Antes de trazer essa sugestão, quando a gente olha para livros de ensino de uma forma geral, eles são divididos por níveis, ou seja, o conteúdo, né, falando de língua inglesa, o conteúdo disponibilizado naquele livro, ele está adequado para o nível. Então, ele não é um conteúdo 100% real de um falante nativo, por exemplo. Ele é um conteúdo adaptado para aquele nível daquele aluno naquele momento, né? Então, se estamos falando de pré-intermediário, então o aluno ele está sendo exposto a um nível de inglês para aquele nível. Quando a gente começa a entrar em níveis mais avançados, chega o momento de exposição a um conteúdo 100% real, né? Então, eu diria, minha sugestão sempre é busque esses conteúdos. Como? Buscar como? Ao invés de ler uma determinada notícia em canais de comunicação no Brasil, busque ler essa mesma notícia em canais estrangeiros, uma BBC, etc. Então, ou seja, nessa linha, você está sendo exposto a um conteúdo real, sem qualquer tipo de adaptação. Eu acho que esse é uma dica. Eu estou dando um exemplo de leitura, né, de artigos. Isso vale para livros, isso vale para filmes. Exposição. Né? Então, você precisa ser exposto. Quanto mais exposição você tiver, com certeza você vai conseguir ter uma evolução mais rápida nesse sentido. Bem, acho que por enquanto é isso. Bem, Vanderlei, muito obrigado pela sua presença, pela ótima apresentação. Com certeza, pelo que eu vi, muitos alunos ficaram interessados pelo grande volume de perguntas. E, bem, Legal. muito obrigado a todos também pelo seu tempo e por terem assistido essa palestra. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Santiago. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.